O texto diz, em Lucas 1:37, Lucas capítulo 1, versículo 37, diz assim: porque Deus não, Lucas 1, versículo 37. Porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Para Deus não haverá impossíveis para todas as promessas que Ele fez. Mas o que é uma promessa? Eu sei que cada um aqui tem uma definição correta disso. Mas eu quero enfatizar o significado mais correto ou mais completo, que é um compromisso que alguém assume de fazer ou dizer alguma coisa. É uma declaração que anuncia uma intenção de ação futura. Ou seja, é um compromisso de fazer algo ou realizar um ato futuro. Por isso é uma promessa. Quando Deus fala de promessa, Ele fala de algo que Ele irá fazer no futuro e não no presente, porque senão não é promessa. Promessa se arremete a algo em que algum tempo de nossa vida, dentro das promessas que Deus fez, Ele irá cumpri-las. Sejam as promessas, vamos dizer assim, mas sejam as suas promessas boas. Mas quero falar no contexto de igreja das boas promessas de Deus. Cada uma delas, Deus irá cumpri-las. Não importa quanto tempo passe, não importa quantas gerações vão se levantar sobre a terra, em cada geração que se levanta, Deus cumpre as promessas que podem ser cumpridas naquela geração, como em quaisquer outras. Porque há outras promessas de Deus que somente serão cumpridas ao final de toda essa era humana. De qualquer forma, tanto uma quanto a outra promessa arremete a uma ação que Deus fará em um tempo futuro. Amém? Então Deus diz que todas as promessas que Ele fez, não há impossíveis para Ele poder cumpri-las. Cada uma das promessas de Deus. E quando falamos de promessa, a palavra promessa é uma palavra muito grande quando ela é falada ou ela é pronunciada por Deus. A palavra promessa, para quaisquer um de nós, pode não ter tanto peso assim. Pode não ter tanto impacto assim, prometermos alguma coisa ou alguém nos prometer. Mas quando uma promessa ela é feita por Deus, essa palavra toma um outro significado. Ela toma uma outra dimensão. Ela adquire uma outra característica que nós não podemos compreender. Porque nós, pela nossa fragilidade ou falibilidade, nós podemos falhar em cumprir uma promessa, seja com Deus ou seja com o próximo. Mas quando Deus pronuncia, essa palavra promessa, eu disse, ela toma um outro sentido. É algo que é impossível que Deus deixe de cumprir. Ele vai cumprir cada uma das promessas que Ele fez, especificamente para o seu povo, no tempo de hoje, para a sua igreja. Mas por que Deus nos faz promessas? Qual é o objetivo de Deus nos prometer alguma coisa? Eu preciso entender isso. Nós precisamos compreender o que leva Deus a se inclinar milhões de quilômetros do seu trono, a olhar para a terra, olhar para o filho de um homem, como diz o salmista: quem sou eu, Senhor? Um filho de homem para que o Senhor me visite? Entenderia Deus fazer isso com Adão e com Eva, que Ele fez com as próprias mãos? Mas o que leva Deus a se inclinar do seu trono, como está escrito, para ver o que se passa na vida dos filhos dos homens? Deus não precisa fazer isso. Deus não precisa fazer promessas para ninguém.
Deus não precisa fazer promessas para nada que diz respeito ao homem. Deus não precisa empenhar sua palavra, fazê-la cumprir. Deus só precisa, ou só precisava, deixar a vida seguir o curso que ele estabeleceu. Como diz um dos textos de Apocalipse, continue o ímpio sendo ímpio, continue o perverso sendo perverso, mas continue o santo a se santificar. Deus não precisa fazer nada pelo homem. Mas para que ele viesse a fazer algo pelo homem, por ele saber que não precisava fazer nada, ele empenhou uma palavra chamada promessa. Eu prometo fazer. Porque quando Deus promete fazer algo por alguém, ele não coloca em condição se aquela pessoa merece ou não. Porque todas as promessas de Deus para o homem, para a igreja, é baseada, alicerçada, sustentada pela graça do seu Filho, Jesus Cristo. Então a única forma de Deus fazer algo de bom para o homem seria ele empenhando a sua palavra, da qual ele é o Deus que não pode mentir. Então Deus se interpôs entre o querer fazer e o homem não merecer com promessa. Se eu prometer fazer para o homem, eu vou cumprir, porque é a minha palavra. Mesmo eu vendo que o homem não merece sequer o meu olhar sobre ele. Mas Deus dispõe desse olhar constantemente, até que o último homem dele caminhe sobre essa terra. Os olhos do Senhor estarão voltados para aqui. Mas pergunto, por que Deus faria promessas? Por que nós precisamos, a igreja, o povo de Deus precisa de alguma promessa? Bastava Deus nos dar a palavra e nós iríamos praticá-la, mas a palavra, ela foi colocada nela. Algo que Deus promete fazer. O único motivo pelo qual Deus nos faz promessas é porque os dias são maus. É porque o mundo está no maligno. E a sua igreja não sobreviveria no mundo se não tivesse as promessas de Deus. Dentre elas, a promessa de salvação. Em Efésios 5,16, o trecho do texto diz: remindo o tempo, porque os dias são maus. Deus está dizendo para mim e para você que todos os dias em que nós vivemos nessa terra, Ele traz maldade. É dia ruim, é dia perverso, é dia maligno. Porque o Senhor também nos advertiu que o mundo inteiro já está adormecido nos braços de Satanás. E nós não podemos esquecer do que é esse mundo. Esse mundo, desde que o pecado entrou, nunca foi um lugar para o povo de Deus viver. Nunca foi um lugar para os santos do Senhor caminhar. Por isso o Senhor Jesus já disse isso em outra mensagem. Ele orou dizendo: Senhor, Pai, eu não peço que os tire do mundo, eu peço que o Senhor os guarde desse mundo. Se o mundo não fosse perigoso, Deus não precisaria nos guardar. Então, sabendo o Senhor das coisas que nós iríamos enfrentar aqui, que o mundo seria perverso, mal para todos nós, Deus então faz promessas. Mas antes de eu falar sobre elas, por que Deus nos faz promessas? Porque as coisas estão tão ruins aqui na terra, que Deus tem que prometer que sob certas condições, Ele fará grandes mudanças e coisas melhores para o seu povo. Porque se nós não tivermos promessa de que as coisas podem ficar melhor para nós, nós vamos viver no mundo como o mundo realmente é e se mostra. Um lugar que não deve ser habitado por homens santos. O Senhor disse, falando dos heróis da fé, há um texto, uma única frase dizendo: homens dos quais o mundo não era digno de tê-los. E nós temos que estar enquadrados
nesse grupo de homens, de pessoas que o mundo não é digno de ter. Então Deus, vendo que as coisas, sabendo que as coisas iriam ficar tão ruins para um cristão poder viver a sua fé, Deus promete realizar coisas melhores, coisas boas para este cristão em um mundo tão ruim. Em um mundo que, se pudesse, nos mataria a todos de uma só vez. Porque o mundo rejeita Deus. O mundo rejeita Deus porque o mundo, as pessoas, não querem ser governadas. Elas não querem que a sua falsa liberdade lhes sejam tiradas, porque é uma falsa liberdade. Eles pensam estarem fazendo escolhas, mas o que eles estão fazendo é instigado por Satanás, quando Deus lhes promete liberdade. Como diz o Senhor, se o Filho vos libertar, verdadeiramente você será uma pessoa livre. Mas o homem que não quer aceitar o governo de Deus é porque ele acha que se submeter a Deus é ter privação sobre os seus direitos. E não é, é justamente ter a liberdade. Porque Deus nos faz promessas, porque o mundo está caído, porque o mundo está perdido. Não há salvação para este mundo. Não há salvação para este mundo. Nem para aves, animais, plantas. Porque em um determinado momento há uma promessa que diz: não ficará pedra sobre pedra. Não há esperança para esse mundo. Não há salvação para o mundo. Só há salvação para os eleitos de Deus, escolhidos nele antes deste mundo ser formado. A salvação é para eles. A promessa de salvação são para essas pessoas. Por que Deus nos faz promessas? Porque nascemos espiritualmente mortos. Se Deus não tivesse prometido que poderíamos nascer de novo, que poderíamos ser regenerados por sua palavra, nós não teríamos uma esperança de ser, porque nós já nascemos espiritualmente mortos. Já nascemos com uma herança maldita de pecado. E só Jesus Cristo pode rompê-la em nós, e mesmo fazendo isto, os vestígios do pecado, do nascimento de Adão, permanecem em nossos corpos mortais. Porque Deus nos faz promessas, porque estamos também moralmente quebrados. Moralmente. Quantas vezes nós fizemos o mal falando que é certo? Quantas vezes nós cometemos o erro e em nossa cabeça falamos que está correto? Isso se chama um homem moralmente quebrado. Ele vê o mal como algo santo. Ele vê o erro como algo correto. Então Deus precisava fazer promessas de que esse tipo de mentalidade, esse tipo de olhar, teria uma solução. Que ele poderia mudar isso, que ele pode mudar isto na vida do homem. Porque Deus nos faz promessas, porque nós nascemos afastados dele e longe do seu auxílio, da sua ajuda. Deus teve que prometer que ele chamaria um povo de seu, e que a este povo ele derramaria do seu espírito, e que a este povo ele colocaria o selo da salvação, que é o próprio Espírito Santo. Porque o homem nasceu nessas premissas. Deus precisava prometer que esse homem, ao se ver de alguma forma o estado como é pervertido, tivesse alento no coração de que algo bom pode acontecer com este homem vil. Porque Deus nos faz promessas, porque estávamos sob a sentença de morte e condenação. Não havia salvação para nenhum de nós. Nascemos condenados. Nascemos com a marca de condenação. Nascemos com a marca de Caim, vou assim dizer.
homem condenado, mas não somos descendência dele. Só para você poder entender a dimensão da nossa degradação moral, espiritual, e que se Deus não tivesse prometido restauração para esses homens, ele não teria feito absolutamente nada de bom, a não ser cumprir a sua justiça, que é de condenar a raça humana. E quem sabe, ele começaria tudo de novo, mas não na terra, porque ele disse que se arrependeu de nos ter feito aqui. Mas Deus não nos arrependeu de nos ter criado, só de onde ele nos colocou. Provavelmente o Senhor faria uma outra geração de seres humanos incorruptíveis. Mas ele se compadeceu, não apenas de Adão, mas Deus se compadeceu quando ele viu o futuro da sua descendência. Os trilhões e trilhões de pessoas que nasceriam de Adão, que povoariam essa terra tão perfeita que ele fez, e ao longo da história, ao longo das eras, até chegar aqui no nosso tempo, Deus contemplou cada um de nós, e Deus, movido pelo amor, ele se compadeceu. E por ter se compadecido, ele fez uma promessa de enviar o filho de uma mulher para salvar esses homens pecadores, dos quais somos nós. É por isso que Deus faz promessa. Por que Deus faz promessa? Porque nós precisamos de esperança. Nós precisamos de esperança. De que em meio a esse mundo que Deus já declara é um mundo perverso, os seus dias são maus, eu tenho que ter esperança de que alguma coisa boa pode acontecer. Porque se o próprio Deus revela o dia de amanhã como um dia que vai trazer o seu mal, que esperança eu tenho de sobreviver amanhã? Que esperança eu tenho de alguma coisa boa acontecer comigo ou para mim amanhã? Senão algo que é prometido por aquele que não pode mentir. Então Deus faz promessas para dar à sua igreja, para dar a você, irmão e irmã, esperança de que as lutas que você enfrenta hoje, ela vai ter um fim, porque ele prometeu alento. De que as suas decepções, as suas frustrações, as suas perdas serão supridas por sua presença e outras coisas que ele porventura queira fazer. Isso dá esperança. Dá esperança de que se você chora hoje por quaisquer motivos, ele diz, amanhã vai trazer o seu sorriso também. O seu choro dura uma noite, mas a sua alegria vai vir pela manhã. Isso é promessa. Se nós não tivermos promessa, nós não temos esperança. Se o homem nos faz promessa, nós não temos esperança do que o homem vai cumpri-la. Nós temos expectativa, mas não esperança. Porque se o homem não cumprir a promessa feita a nós não ficamos decepcionados. Porque a única coisa que nós tínhamos é a expectativa daquela palavra ser cumprida a nosso favor. Mas quando Deus, ele faz a promessa, a palavra tem outro significado. É algo que é impossível que Deus minta. Em Romanos 8, que você marcou, versículo 24, o apóstolo Paulo escrevendo para a igreja diz assim, porque na esperança fomos salvos. Ora, esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como o espera? Duas coisas a ser enfatizadas aqui. A primeira, porque na esperança fomos salvos. Porque temos esperança? Porque Deus nos fez promessa. A promessa de Deus é para trazer esperança para a igreja, de que ele vai cumprir tudo o que tem prometido. Aí Paulo fala outra coisa importante. Olha, mas esperança que se vê não é esperança, porque como você pode esperar aquilo que você vê? Ora, mas promessa é algo que se faz para o futuro. Então, quando eu tenho esperança de que Deus vai cumprir uma promessa sobre a minha vida, lá no futuro, não importa se meu futuro seja amanhã, ou se meu futuro seja daqui a 10 anos, 20 anos, 30 anos, não importa. O que eu sei é que eu tenho esperança de que Deus vai cumprir. Isso traz o quê?
alento ao meu coração de que o tempo que eu estou vivendo hoje, ainda que ele seja um tempo muito pesado, muito duro para mim, porque o dia de hoje pode ser mais terrível, mais maldoso do que a própria expressão da palavra me ensina. E o que eu estou vivendo hoje, Deus está dizendo, tudo tem um tempo para terminar. Porque em algum momento Deus age. Em algum momento Deus cumpre tudo que prometeu. E é muito mais do que nós possamos aqui, cada um, lembrar de promessas. É por isso que Deus faz promessas. Para dar esperança. Então Paulo diz, pois o que alguém vê como espera, o que alguém vê como espera, promessa é algo que se espera. Esperança só existe porque existe uma certeza do cumprimento de uma palavra. Se nós não cremos que Deus vai cumprir as suas promessas, a nossa esperança é baseada em quê? A nossa esperança é que aconteça o quê? Se eu não creio que Deus há de cumprir uma promessa em favor da minha vida, de me socorrer em tempo oportuno, de me guardar de todo o mal, de perdoar as minhas iniquidades. Se Deus não prometer que vai me perdoar, do que adianta eu perseverar em lutar contra algo que todo dia é o mal que está em mim contido? Se eu não tiver esperança do perdão, de ser regenerado. É a promessa que me dá esperança. É a promessa que te dá esperança. Não importa quantas situações difíceis você enfrenta, emocionais, de saúde, psicológica, espiritual. Há sempre uma promessa feita para cada luta que nós enfrentamos nesta vida. Sempre há uma promessa feita. E sempre há um tempo para que ela se cumpra. Porque uma promessa é uma coisa solene. No caso de Deus, Ele está prometendo aquilo que somente Ele pode cumprir. Uma promessa é algo solene. É algo que tem um peso para Deus, porque está além do que Ele queria fazer. Mas Ele prometeu. Uma promessa para Deus é um juramento. É um juramento, uma promessa para Deus. Deus jurou cumprir cada uma de sua palavra, e não haverá impossíveis para Ele. Ele vai cumprir. Então isso produz no coração do cristão uma viva esperança, que o mundo não pode tirar, que o diabo não pode tirar, que nem mesmo o cristão pode tirar, porque, movido pela fé, ele vai acreditar, ele vai sustentar a paciência de esperar Deus cumprir o que prometeu. As promessas de Deus só podem ser cumpridas por causa de Cristo. As promessas do Senhor só podem ser supridas por causa de Cristo, que vindo ao mundo, morreu pelos pecadores, e Ele viveu uma vida perfeita, justa, para ser imputada àqueles que creem nele esta vida de obediência que Ele teve para com Deus. E então Deus, ao imputar a um homem a obra de Cristo, Deus muda a sua vida. Deus muda a sua natureza. Deus cumpre a promessa que aqueles que estão em Cristo é nova criatura. É promessa. Deus só cumpre suas promessas por causa da graça que está sobre o seu Filho Jesus Cristo. E todos aqueles que creem em Jesus Cristo é imputado, é colocado como crédito, vou assim dizer, a esta pessoa, toda a obra que Jesus fez de obediência. A obediência santa, pacífica, que nós não temos condições de entregar para Deus. O Senhor teve. E como ovelha muda, aceitou ir para o matadouro.
Quando nós falamos que vamos calados, mas reclamamos de quaisquer lutas que enfrentamos. Então Deus sabe que Ele precisava imputar em Jesus Cristo, imputar a nós tudo aquilo que o seu Filho Jesus fez. E é a partir disto que as promessas podem ser feitas. Então Deus muda a vida desse homem, muda a sua natureza. Nenhum psicólogo pode mudar a sua natureza. A medicina, a ciência, não pode mudar a sua natureza. Só Deus pode fazer isso. Só Deus pode fazer isso. Só Deus pode intervir na alma. A psicologia não tem o poder para isso. Só Deus pode regenerar sua alma. Só Deus pode entrar lá dentro e arrancar tudo de ruim, tudo de mal, tudo que te atormenta, tudo que faz você viver e ser aquilo que você não quer viver e nem ser. Só Deus pode fazer isso. Porque Ele prometeu que do seu interior vai fluir rios de águas vivas. Então há uma promessa, então há uma esperança. Esperança. Promessas são coisas que só Deus pode realizar. E no caso dele, as promessas são condicionais. Uma promessa pode ser concedida pelo fato de você não... Uma promessa não pode ser concedida se você não tiver condições para recebê-la. Por mais que Deus faça suas promessas, e tenha feito, somente os que são chamados em Cristo podem receber essas promessas. Porque é esse chamado para Cristo que dá ao homem a condição de ter esperança de que Deus irá cumprir sobre a sua vida. É o que o apóstolo Paulo escreveu, só vou citar, em 1 Coríntios 1, versículo 30. Mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual se nos tornou da parte de Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção. Eu vou repetir o que Paulo escreveu. 1 Coríntios 1, 30. Porque vós sois dele, você é de Deus, se você estiver em Cristo. E porque você é dele e está em Cristo, Deus te concedeu da parte de Jesus sabedoria, justiça, santificação e redenção. O que quer dizer isso? O homem só pode ser justo, sábio, santo e ser remido se Deus cumprir a promessa de lhe conceder esta graça. Quando este homem, chamado por Deus, corresponde a esse chamado para vir até Cristo. É ali que a promessa da regeneração, de Deus ter um povo santo sobre essa terra, um povo sábio, um povo temente, um povo que vive a sua justiça. Então a promessa se cumpre por causa de Cristo. Este povo está em Cristo. E todas as promessas de Deus, somente podem ser cumpridas por Deus, porque Cristo trabalhou em nosso favor. Se Jesus não tivesse feito tudo o que fez, se o Senhor Jesus não tivesse sofrido tudo o que sofreu, se Ele não tivesse sido obediente até a morte, como Ele foi, nós não teríamos condições de receber nem uma promessa. É por causa das obras de Cristo que nós temos esperança de que Deus há de nos salvar. Nós temos esperança de que em meio ao processo de salvação, Deus nos purifica de todo pecado, nos perdoa a iniquidade, lava nossas mãos pecadoras, nos concede o Espírito Santo, muda a nossa mente com a preparação do Evangelho, transforma o nosso modo de pensar e de ver as coisas, porque agora nos tornamos, por promessa, novas criaturas. Quando alguém
é chamado por Deus e chega na igreja, ele não se torna regenerado, ele não se torna uma nova criatura no momento em que põe os pés na igreja, mas sim no momento em que ele crê na palavra. Pode ser que ele fique uma semana, um mês, 2 meses, e ele ainda não crê na palavra do Senhor. Ele não é um homem regenerado. Mas quando isso acontece no seu coração, Deus vê, Deus sabe, Deus opera a promessa, Deus regenera esse homem e ele se torna ali uma nova criatura para Deus. Entende isso? E ele passa a ter esperança nas promessas do Senhor. Em Gálatas capítulo 3, versículo 13, eu também quero ler, Paulo diz: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar. Por isso, eu disse que o Senhor Jesus trabalhou por cada um de nós. Mas tem algo que não é Cristo que tem que fazer, para que essas promessas venham até você e você tenha esperança delas se cumprirem. Tem algo que não é Jesus que vai fazer por mim. Nós devemos, primeiramente, nos render a Ele. Isso é algo pessoal. Quando Josué disse, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, ele disse com a autoridade de governo que ele tem sobre tudo o que era dele. Mas quanto a se render a Cristo, a se render a Deus, é algo pessoal. É algo que só você pode fazer. Isso não é algo coletivo. Eu e minha casa vamos nos render a Deus. Não. Só você pode tomar essa decisão por você. É algo que você tem que fazer. Cada um de nós temos que fazer, nos render a Ele. Devemos voltar para Deus e nos arrepender de nossos pecados, e então Deus operará essa salvação em nós, e as promessas fornecerão uma base para a nossa confiança. As promessas vão fornecer uma base para a nossa esperança, quando nós nos arrependermos de todo o coração. Eu acho muito estranho as pessoas simplesmente definirem conversão pelo fato de estarem dentro de uma igreja. Eu acho estranho uma pessoa definir convertida porque tem a Bíblia e lê, porque crê nas palavras que são ministradas. Crer sem viver não testifica um novo convertido. Mas crer, viver, ainda que erre, ainda que peque, ainda que tropece, define um novo convertido. Porque a nossa condição de nascimento não nos é tirada. O que é tirado é o peso da culpa do pecado. Entende isso? Se Deus não tivesse feito promessas, eu fiz questão de escrever isso aqui. Se Deus não tivesse, se não tivermos promessas de que as coisas, e até mesmo nós, seremos melhores, não conseguiremos seguir o caminho de Deus em Cristo. Se nós não tivermos uma promessa de que as coisas deste mundo, no que tange a nós, e nós mesmos sermos pessoas melhores, nós não vamos conseguir seguir o caminho de Deus em Jesus Cristo. Por quê? Porque o caminho de Deus em Jesus é um caminho de transformação de vida. É um caminho de santidade. Então a primeira coisa que tem que acontecer é Deus fazer promessas que me dá esperança de eu ser um homem segundo o seu coração. De Deus um dia poder olhar para mim e dizer, servo bom e fiel. De um dia Deus olhar para mim e olhar para você e dizer, seja bem-vindo, vinde, bendito do meu Pai, para o descanso eterno preparado a vós outros desde antes da fundação do mundo. É sobre essas promessas, sobre essa e outras promessas de Deus que o cristão vive. Porque se nós não tivermos promessas de que as coisas vão mudar em nós e para nós, eu pergunto, como nós vamos sobreviver a este mundo onde
nós vivemos frustrações constantes, decepções constantes conosco ou com o próximo. Se nós não tivermos uma esperança de que a qualquer momento Deus muda essa história em nosso favor. Isso é esperança. Se você não tiver esperança de que sua vida vai ser diferente do que é hoje, você não pode seguir o caminho de Deus. Porque é algo que você nunca pensa que vai acontecer com você, ainda que Deus tenha te prometido. As promessas, elas nos dão uma base sólida para crer, para ter confiança. E a palavra que eu quero usar é esperança. Eu não sei como você se vê hoje, que tristezas, decepções você traz no seu coração hoje, porque eu sei é que se você está em Cristo, Deus promete mudar isso em algum momento da sua vida. Esperança. Amém? Esperança. Deus, nós não vamos conseguir seguir o caminho de Deus por um único motivo. Não teremos esperança de conseguir completar nossa carreira diante de Deus. E qual é a esperança de nossa carreira? Sermos santos. Em Hebreus 12:1, o autor escreveu assim: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia. Corra com perseverança a carreira, a vida que nos está proposta. Nós não vamos cumprir, nós não vamos concluir a proposta de Deus para as nossas vidas diante dele, se nós não tivermos sustentados por suas promessas. Promessas. O que Deus fez no Éden foi prometer. O que Deus fez ali para Adão, diante de Satanás, foi prometer. Uma geração de santos, uma geração de eleitos dele, uma geração de povo dele, de descendência dele. Ele prometeu isto. Ele prometeu isto. Da qual descendência você tem que crer que também pertence. Se a palavra do Senhor te trouxe a ele e você creu, então Deus começou um processo de regeneração na sua vida. Mas você precisa crer que pode não acontecer na velocidade que você imagina. E se você não tiver esperança, você começa a se decepcionar com a sua vida até o ponto de pensar: eu não sou de Deus. Porque faltou esperança de que Deus vai mudar a sua vida. De que antes de você morrer, você será o homem, a mulher que Deus chamou para ser. Nós não somos nada. Somos tão nada que diante de um Deus tão perfeito, como podemos ser e termos alguma coisa boa? Não podemos. Não há nada de bom em nós. Não há nada sequer. E a única coisa boa que pode haver no homem é a própria presença de Deus por sua graça. Tirando Deus, não há um vestígio de algo bom em nós que possa fazer com que Deus queira habitar em nossa vida. Mas a promessa de que em Jesus Cristo somos novas criaturas, nos dá esperança de Deus habitar em nós, de Deus não olhar para o nosso nada, de Deus não olhar para os nossos defeitos e fraquezas e pecados, e em Jesus Deus vir e cumprir a promessa: viremos e habitaremos nele, viveremos nele. É esperança. Cristo em vós, esperança de uma glória. Tudo está sendo sustentado por promessas. Por promessas. E você precisa crer em Deus.
Você precisa crer nas promessas de Deus, porque não haverá impossível para Ele em todas elas. Se você tiver contemplado nessas promessas, todas irão se cumprir no seu devido tempo. Então, esperamos Deus cumprir a promessa. A principal delas, ou uma das últimas delas, Apocalipse 21:5. E aquele que está assentado no trono disse: eis que faço nova todas as coisas. E acrescentou: escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Então há uma promessa de que? Eis que faço nova todas as coisas. Vai chegar um tempo em que os dias não serão tão ruins, em que os dias não serão maus, em que o mundo já não estará mais no maligno. Há uma promessa que Deus diz que tudo será feito novo, não por causa do Senhor, mas por causa do seu povo, por causa da sua igreja, por causa dos seus santos. É promessa. Tudo novo. Vida nova. Lugar novo. Corpo novo. Celestial. Imaculado. Incorruptível. Promessas que nos dá esperança. Eu não serei esse Warley para a eternidade. Eu tenho esperança que vou ser melhor depois. Agora não. Agora eu não tenho a mínima condição de ser coisa alguma, senão por meio de Jesus Cristo. E depois ser alguma coisa que Deus goste, por causa de Jesus Cristo. Tudo é por causa do Senhor Jesus. Então eu tenho esperança. Que as minhas frustrações comigo hoje, amanhã, futuro, eu verei tudo como alegria. Porque eu verei que em algum momento da minha vida, antes de partir e depois da minha partida, vai glorificar a Deus de alguma forma. É esperança. Eu posso decepcioná-lo agora, entristecê-lo agora, mas eu sei que haverá um tempo em que Deus vai se regozijar com a minha vida, por causa de Cristo. Que Deus vai se regozijar com a sua vida, por causa de Cristo. Isto é promessa de Deus. Eis que faço nova todas as coisas. Isso inclui nós também. Amém? Nós também. E para terminar, Deus nos prometeu dar todas as coisas para sermos transformados dia a dia, de fé em fé e de glória em glória. 2 Pedro 1:3 está escrito: visto como, pelo seu divino poder, nos têm sido doadas todas as coisas. Para quê? Para nos conduzir à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Que Pedro está escrevendo? Que Deus nos entregou, nos doou tudo o que nós precisamos para que as nossas vidas sejam conduzidas de uma forma piedosa. Deus nos dá o conhecimento completo do seu Filho, para que venhamos a ter virtudes. Virtudes, não perfeição. Virtudes. Virtudes. Mas nós somos um problema constante para Deus. Cada um de nós somos um problema constante para Deus. Quando o Senhor salva a alma, Ele perdoa o seu pecado, Deus traz esse homem, Deus traz essa mulher para junto dele. Então Deus tem que exercer tanta paciência com essa pessoa, tanta longanimidade com essa pessoa, que Ele tem que ter paciência para aproximá-la dele. Deus tem que ter paciência para ajudá-la no caminho da vida, ajudar a viver corretamente a sua vontade. Nós damos tanto problema para Deus, que Deus nos perdoa pelos nossos erros e pecados constantes. Todo dia Deus tem que perdoar. Todo dia.
Deus tem que usar de misericórdia para com aquele que clama, que reconhece sua culpa. Todo dia nós damos problema para Deus. Porque todo dia o dia é ruim, o dia é mau. Paulo disse, remendo o tempo, porque os dias são maus. Os dias são maus para nós vivermos e os dias são maus para nós fazermos alguma coisa que entristece o coração do Senhor. Assim somos nós. Somos muitos problemas para Deus. Por isso, é tão grande a sua benevolência e tão grandes as suas promessas para nos dar conforto e esperança. Porque se formos corretos em nosso próprio julgamento, nós veremos que não precisamos ter esperança alguma de que Deus faça alguma coisa boa por nós, porque não merecemos. Porque nós não somos dignos de absolutamente nada. Só que nós não olhamos para nós apenas pelo olhar que temos. Nós olhamos para a palavra. Olhamos para aquilo que está escrito. A tua palavra é luz para o meu caminho, é estrado para os meus pés. Então, na luz da palavra, nós encontramos uma promessa de que Deus promete fazer e nos dar o melhor que Ele puder nos dar nesta terra. Nós encontramos promessa de que Ele vai nos guardar de todo o mal. Nós encontramos promessa de que Ele vai perdoar constantemente os nossos pecados. Quando o Senhor ensinou quantas vezes devo perdoar alguém que pecou contra mim, então o Senhor diz até 70 vezes 7 por dia, 490 vezes por dia. Senhor, ninguém vai pecar comigo 490 vezes por dia. Olhe lá, se vai pecar 2 ou 3. Deus não estava falando de número. Porque assim como Deus espera que perdoemos uns aos outros, Ele também libera a promessa do seu perdão. Não importa quantas vezes nós venhamos a decepcioná-lo no mesmo dia. Deus tem paciência, porque Ele sabe que nós somos um problema constante para Ele. Mas a sua graça, sua benevolência, sua bondade, sua longanimidade, Ele só concede porque Ele prometeu nos dar. Amém? Ele prometeu. Então eu tenho esperança. Eu não tenho esperança em mim. Eu não tenho esperança em qualquer virtude que eu possa ver em mim. E você também não deve ver em você. Mas vê esperança porque Jesus Cristo, Deus imputou tudo que um homem, um ser humano, poderia viver e deveria viver perfeitamente. Jesus sofreu, Ele pagou o preço, porque todo pecado tem que ser pago o preço. Então Ele foi culpado em meu e no seu lugar. Ele foi punido por mim e por você. Mas também obedeceu a Deus, foi santo, e isso foi imputado a todos aqueles que creem. Por isso não há condenação para quem está em Cristo. Em Cristo. Em Cristo. É promessa. Se você estiver em Cristo, Deus não tem por que te condenar, porque a justiça de Cristo foi imputada a você. Foi imputada a mim. Eu posso cometer o pecado mais terrível aos olhos das pessoas. Elas vão me julgar, elas vão me condenar, elas vão me jogar pedra, mas em Cristo eu sou justificado. Em Cristo eu sou renovado. Em Cristo eu sou aceito. Eu posso não ser aceito por uma nação inteira, mas por Cristo eu sou. Por Jesus você é. Se você estiver nele e se você tiver esperança nele. Tenha esperança. Tenha esperança em Deus. Creia que Ele cumpre e vai cumprir tudo o que prometeu, desde que você esteja na condição de recebê-lo. E a única condição é estar em Cristo Jesus e mais ninguém. Amém? E eu termino com 2 textos
Romanos 8, 24. Porque na esperança somos salvos. E termino com o meu texto de abertura. Lucas 1, 37. Porque para com Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Deus prometeu, Deus cumpre. Pode demorar, mas eu tenho esperança que no tempo oportuno, todas as promessas que o Senhor fez, se aplicarem a mim, eu as receberei. E você também. Igreja, vamos orar.